Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Espírita, o podcast da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos abordar um tema necessário, sensível e, infelizmente, ainda envolto em muito preconceito. Estamos falando da homossexualidade e faremos isso dentro da ótica do Espiritismo. Muitas pessoas LGBTQIAPN+, encontram na doutrina espírita uma filosofia de vida libertadora e acolhedora, que responde a diversas dúvidas e a conflitos internos. No entanto, mesmo no contexto espírita, ocorrem julgamentos, seja por uma compreensão equivocada das obras de Allan Kardec, seja por uma herança cultural ainda guiada pela intolerância, infelizmente presente ainda na nossa sociedade. Nosso intuito aqui, nosso objetivo hoje é refletirmos juntos sobre alguns pontos. O que realmente a doutrina espírita fala sobre orientação sexual? De que forma nós podemos entender a homossexualidade à luz da reencarnação, da pluralidade das existências e da evolução do espírito? Como tornar as nossas casas espíritas ambientes realmente acolhedores, fraternos e sem preconceito? Então respira fundo, abre o coração e vem participar com a gente dessa conversa transformadora. O Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos não têm sexo, pelo menos não da forma que a gente entende o que é sexo. Mas os espíritos têm história, os espíritos têm aprendizado e têm sede de acolhimento. Para ajudar a gente hoje a falar desse tema, nós temos um convidado muito legal, muito feliz que ele esteja aqui com a gente, que vai nos levar para esse caminho de entendimento desse tema. Ele é formado em Linguística e Pedagogia, é educador aqui na FESP, nos cursos de formação de educador espírita, educação mediúnica, entre outros. Colaborador na assistência espiritual P3C, que é a assistência de consolo àqueles que perderam entes queridos. É o atual diretor do departamento de vibrações aqui da FESP. Administrador do canal Mensagens Consoladoras no YouTube. Quem tiver curiosidade, acessa lá. Onde a cada semana ocorre uma palestra ao vivo toda terça-feira, às 9h30 da noite. Ele é palestrante na Federação e em outras casas espíritas, casas espiritualistas. Estou falando do Rodrigo Guidotti. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Rodrigo. É uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema e estar com você para falar sobre esse tema. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Léo, eu que agradeço. É uma felicidade imensa ter essa oportunidade de trabalho aqui novamente. Ainda mais após essa apresentação tão sensível, delicada, que já vai abrindo espaço e caminho para nós podermos hoje, à luz da doutrina espírita, trazer sobre as questões que nos consolam, nos confortam, esclarecem e, acima de tudo, a importância de uma casa espírita como a FESP, uma jovem senhora de 89 anos, Exatamente. aberta às mudanças, aberta a todo esse novo entendimento, acompanhando a progressão da nossa sociedade à luz do ensinamento de Jesus. É preciso coragem, a gente sabe, para abordar alguns temas, e a Federação Espírita tem essa oportunidade aqui, como nós estamos presenciando hoje. Então, eu agradeço demais este convite. E dá orgulho fazer parte disso, né? Orgulho. Fazer parte disso dá orgulho. Vamos começar esclarecendo o que é identidade sexual e orientação sexual, para a gente definir essas duas ideias, para a gente poder avançar depois, né, para saber se esses conceitos fazem sentido para a doutrina ou não, entender o que eles significam, né? A identidade sexual e a orientação sexual são coisas diferentes, certo? Sim, essa questão é bem importante para nós já começarmos o assunto, porque nós estamos falando de identidade de gênero e orientação sexual, além, é claro, do sexo biológico, que normalmente é aquele que divide as pessoas num sistema binário, vamos assim falar. O homem, a mulher. Identidade de gênero é como a pessoa se percebe, como ela sente. É uma resposta a uma pergunta.
quem eu sou. A pessoa ela pode se sentir pertencente a um sexo diferente daquele biológico. E quando nós falamos de orientação sexual, é referente então a quem aquela pessoa vai destinar o seu afeto, a sua atração sexual, que pode ou não corresponder também ao seu sexo biológico, ou corresponder ou não à sua própria identidade de gênero. Então, através disso, de uma forma bem simplificada, nós podemos fazer diversas combinações. E de forma alguma isso é para ser entendido como algo complexo, algo que não possamos aprender, porque lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, o homem no mundo, um espírito protetor, ele nos fala: fomos chamados a conviver com espíritos de caracteres opostos ao nosso. Ou seja, nos revela essa diversidade que existe. Então, desde esse momento onde nós, numa sociedade, temos essa oportunidade de conviver com o diferente, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E é claro, voltando ainda à questão do Livro dos Espíritos, como você já mencionou na abertura, questão 200. Os espíritos têm sexo? Não, como o entendeis. Essa é a resposta da espiritualidade superior, em resposta ao Allan Kardec. Ou seja, não é, nesse momento, o interesse naquilo que é transitório, porque a nossa questão de gênero, questão de afeto, questão de como expressamos o nosso sentimento, isso é transitório, diz respeito à nossa própria formação fisiológica aqui no planeta. Porém, entre os espíritos, há, acima de tudo, a simpatia que faz essa união entre eles. Sempre que normalmente a gente simplifica isso, né, Rodrigo? A gente fala, o espírito tem sexo? Não, não tem. Não é exatamente o que os espíritos respondem. Os espíritos respondem não da forma que nós encarnados, entendemos, né? Que nós estamos falando ali, contexto, segunda metade do século XIX, que é sexo binário, né? Homem Sim. e mulher. Então ali, não só eles indicam, né, que no mundo espiritual a atração, o que influencia a atração é um outro aspecto, mas dão sinais pra gente já de como a sexualidade, a questão do sexo, ela é muito complexa do que simplesmente o entendimento que existia naquela época. Eu não sei se você enxerga isso nessa resposta do Livro dos Espíritos. Sim, exatamente, porque inclusive pode até se falar, mas a doutrina espírita ou a própria obra da codificação espírita não aborda esses temas. Mas vamos pensar um pouco. A gente sabe o quanto as questões sociais vêm sendo modificadas ao longo do tempo. Nós temos questões que hoje existem, que naquela época, a época da codificação, poderia não ser dessa forma. Mas se nós observarmos... Na época, não quero te interromper, mas na época da codificação era normal mulher não votar, por exemplo. Exatamente. Não é? O sufrágio feminino, né? Ou seja, a possibilidade da mulher votar numa eleição é algo dos anos 60 para cá, não fazem nem 100 anos. É um negócio, né, que é muito pouco tempo, se a gente pensa em história da humanidade, né? Então, como questões sociais realmente se alteraram desde lá até aqui, né? E a própria questão do divórcio, questão de adoção, união de pessoas do mesmo sexo, como cada país também tem a sua própria legislatura e o quanto nós devemos, através da obra dos espíritos, entender essas questões que são transitórias, porque, como foi falado, diz respeito ao gênero que a pessoa exerce aqui nessa atual encarnação. Porque nós sabemos a questão fisiológica do nosso organismo enquanto encarnados. E também é através do sexo, da união, então, do feminino e do masculino, que possibilita atualmente as encarnações aqui no nosso planeta. Eu digo atualmente porque nós não sabemos como será futuramente. Porém, uma vez despido deste corpo, deste envoltório, o espírito ele vai manifestar aquilo que ele é na sua essência. E aí a questão do sexo em si não faz tanto sentido como para nós encarnados. Mas retomando a questão da codificação espírita,
quando nós observamos a questão, quando Kardec pergunta sobre o casamento, a união. E a pergunta de Kardec já está ali. O casamento, a união de dois seres. Ele não coloca o homem e a mulher, ele fala a questão dos dois seres que vão se unir, formar aquela relação de amor. E a própria Revista Espírita de janeiro de 1866 Sim. já vem nos orientar também sobre algumas questões que podem ser trazidas em relação à expressão do gênero, a expressão de como a pessoa então vivencia na época. Claro que alguns termos, a própria sigla, como foi anunciada aqui no início da conversa, ela vai sendo construída ao longo do tempo. E o mais importante, então, é entendermos que a doutrina espírita, de forma alguma, fala sobre preconceito, fala sobre exclusão. Pelo contrário, sempre vai nos alertar sobre a nossa vivência espiritual como um ser completo, que ao longo das suas encarnações vai adquirindo as experiências. Você citou esse texto, né? Você disse que a codificação não fala especificamente sobre o tema, mas realmente tem esse texto do Kardec, da Revista Espírita de janeiro de 1866, que eu acho que vale a gente fazer abrir esse parênteses aqui, que é até um texto muito provocativo do Kardec, né? A gente está pensando num texto na segunda metade do século XIX. O nome do texto é As Mulheres Têm Alma? Exatamente. Porque é uma questão que foi levantada num concílio da igreja anteriormente, e ele traz essa pergunta exatamente para mexer com o leitor, né? Para mostrar como o conhecimento ele evolui, né? Como as questões, a nossa visão de mundo, ela se transforma. E ali em 1866, não só ele vai defender a igualdade da mulher em relação ao homem, algo que era inimaginável para a época, mas ele se apoiava no princípio espírita de que todos nós somos criados por Deus, né? E somos iguais perante a justiça e do Pai. Ele cita lá, né? Que uma pessoa, às vezes, por reencarnar muitas vezes num gênero, como homem ou como mulher, pode, numa nova encarnação, se encarna, por exemplo, encarnou muitas vezes como mulher, e aí passa a encarnar como homem, por exemplo, pode como ele coloca lá no texto, ele pode manter os seus traços, as traços, suas afinidades, trejeitos, afinidades da sequência de encarnações que vinha tendo. Então, mesmo num texto de 1866, Kardec não só falava de igualdade, mas já dava pra gente uma noção de como entender a homossexualidade. Exato. Porque no texto não há julgamento, ele simplesmente coloca que aquilo pode acontecer. E é por isso, Léo, que nós não podemos dizer que a codificação espírita é omissa quanto a este tema. Exatamente. Ao contrário do que muitos podem afirmar. Codificação não é omissa. A codificação ela vai nos lembrar da transitoriedade dessa nossa existência e o que há de mais valioso nessa existência que é relacionado às outras, que é o espírito imortal. E pegando esse gancho que você me traz, falando o complemento da Revista Espírita, Emmanuel em Vida e Sexo e também André Luiz na obra Ação e Reação, que nós conhecemos como aquela série A Vida no Mundo Espiritual, que inicia lá em Nosso Lar, tem um capítulo onde é abordado essa questão da homossexualidade através do instrutor Silas. E é até interessante porque nós falamos metade do século XIX, agora nós vamos para metade do século XX, 1957, onde então é perguntado ao instrutor a questão da inversão. Olha o nome que é dado. Inversão A respeito então da homossexualidade ou essa questão da atração do mesmo sexo, é usado essa palavra. E mais uma vez, assim como Emmanuel também nos coloca em Vida e Sexo, é falado sobre as sucessivas encarnações, onde então o mesmo espírito encarnando muitas vezes num determinado gênero para adquirir algumas experiências que nós sabemos, experiências que são próprias a um gênero, experiências que são próprias ao outro. E a própria... Eu não sei se a gente falou aqui, né, Rodrigo? A pergunta 200 do Livro dos Espíritos fala, né, que os espíritos não têm sexo como a gente entende, e a 201 fala que a gente pode tanto encarnar no sexo biológico
feminino como no sexo biológico Sim, masculino. Só para ficar claro, né? Acho que a gente não tocou nesse assunto, e aí continua com o que você está trazendo. Tem experiência que a gente só vive encarnando como homem biológico. Tem sim. experiência que a gente só passa encarnando como mulher, né? E tem a questão 202 ainda, onde Kardec pergunta: é preferível ao espírito encarnar como homem ou como mulher? Verdade. Então, é maravilhoso nós termos a oportunidade É. de ir seguindo essa sequência de pensamento que Kardec vai nos trazendo. Porque para termos grandes respostas da espiritualidade, é necessário que alguém tenha feito grandes perguntas. E por isso tão atual como hoje. E a resposta é: pouco importa ao espírito se ele vai vir como mulher ou como homem, porque importa a ele o tipo de prova que ele precisará nessa encarnação ter contato. E André Luiz, através então da resposta ali do instrutor Silas, ele nos fala sobre essas questões das encarnações, um acúmulo de experiências, e que assim como a Revista Espírita de janeiro de 1866, ele nos fala que traz para a atual encarnação as tendências, o psiquismo, já vai usar até umas palavras um pouco mais técnicas. E não sei se já podemos adiantar esse assunto agora, a gente já vai até emendando, porque muitos espíritas, e aí eu acho que é até importante falar, Léo, muitos vão até essa parte do capítulo 15 do Da ação e Ação e reação. Reação. Mas é. Então encarnou muitas vezes como mulher, agora vem num corpo masculino, então é homossexual. Só que o Silas, ele continua a explicação. É a página 2. A gente precisa dar entendimento ao que vem depois. Porque senão ficaria muito simples essa resposta. A gente reduz, então, a questão da homossexualidade apenas, então, a inversão do gênero de uma encarnação para outra. E aí, então, que sentido tudo isso faria? Então, o Silas, ele adverte, e aí isso vai valer para todos nós. Até vem aqui comigo, ouvir um pouquinho essa questão. Porque muitas vezes se fala, o homossexual, então, ele está passando por uma prova. Era uma das minhas perguntas, né? Se a homossexualidade seria uma prova, uma expiação, o que é exatamente. Então já vamos emendar esse assunto, porque, afinal de contas, se tem dúvidas, é uma prova, é uma expiação, é uma missão, o que que é? Olha, eu posso dizer, então, com base na instrução de Silas no livro Ação e Reação, que pode ser tanto uma coisa quanto outra. E quando eu chamei as pessoas a nos acompanhar nesse momento, nós, num planeta de provas e expiações, como o planeta Terra, quem de nós aqui, Léo, encarnado atualmente, não tem nada a reparar do passado? Sim. Quantas inimizades nós conquistamos, quantos atritos, quantas decisões que são equivocadas, que hoje nós temos a grandiosidade da sabedoria divina para poder reparar esses equívocos. Então, não é só o homossexual, o bissexual, ou até mesmo aquele que não demonstra a sua sexualidade nesta encarnação que tem algo a pagar. Ou melhor dizendo, algo a reparar. Eu não gosto Ou muito aprender. dessa palavra de pagar. Saiu assim de uma forma natural, Sim. mas não é nesse sentido. Porque cada um de nós tem os seus reparos e tem os seus aprendizados. Que aí entra. Senão a gente não estaria mais aqui, né? Colocando de uma forma bem simples. Simples. Deus não deixaria a gente viver num mundo tão complexo, vamos colocar complexo aqui, como esse, se não fosse necessário pra gente aprender com esse mundo, né? Não tem santo aqui. Pois nesse é, sentido. e aí fica muito fácil julgarmos aos outros como nessa vida ele se manifesta de tal modo porque é uma pessoa que errou muito no passado. Então isso que nós chamamos a atenção agora é: qual de nós aqui na atual existência não tem nada a aprender, não tem nada a ensinar, não tem nada a ajustar? Então Silas, ele retoma esse assunto dizendo que em algumas encarnações, aquele homem que abusou do seu poder em relação à sua companheira, ou até mesmo a mulher que também trouxe muitas dificuldades ao seu companheiro, vão experimentar numa próxima encarnação a própria diferenciação na sua forma de se expressar. Pode vir num corpo
diferente daquele da qual manifestava a sua sexualidade anteriormente, e até mesmo na sua orientação, porque é uma oportunidade de amar, de aprender, de valorizar. E vem a questão também de espíritos que aceitam essa missão, como também o próprio Silas relata a André Luiz no livro. Porque quantos desses, naturalmente dizendo ser homossexuais, eles passam pelas provas da solidão, da dificuldade de se encaixar nesse mundo tão opressor. Porque hoje, século XXI, nós já encontramos certa dificuldade. Por isso que nós louvamos uma iniciativa como a dessa casa, por trazer esses assuntos tão importantes. Mas como seria no início do século XX? Como seria há 100 anos, há 200 anos? Quanta dor envolvida nesses processos. Então, esses espíritos também que aceitam essa missão, eles vêm com essa tarefa de também ajudar a eliminar essas barreiras que vão separando os homens, as mulheres, todos os habitantes desta terra, que na verdade são todos irmãos, que é isso que Jesus sabiamente, e nós precisamos ter muita reverência ao falar do Mestre, porque foi ele que construiu a maior família que existe nesse planeta. Resumindo, veja se faz sentido, orientação sexual não define o valor moral do ser. Assim como outros aspectos exteriores não definem o valor moral das pessoas, correto? Exatamente. A questão da orientação diz respeito à vivência daquele espírito e ao aprendizado que ele tem nessa atual existência, assim como a heterossexualidade também é convidada a exercitar a sua sexualidade de uma forma condizente àquilo que foi chamado a esse planeta. E nem sempre o faz. Né? Porque às vezes está diretamente ligado à homossexualidade, enquanto na heterossexualidade, a vivência dessa sexualidade não está acontecendo de forma equilibrada, de forma positiva, né? Então, o preconceito faz com que a gente crie essas ideias preconcebidas e que não condizem com a realidade, né? Lá no plano espiritual, Léo, eu tenho certeza que quando nós adentrarmos novamente nesse caminho que nós já fizemos algumas vezes, nós não vamos ser perguntados sobre quem nós amamos. Nós seremos perguntados de como nós amamos. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar como amar, e não quem amar e como amar através de uma trava, através de uma grade, através de uma atadura, algo que aprisiona. Porque quantas pessoas não tiveram a oportunidade de se expressar, a oportunidade de vivenciar o seu amor, porque muitas vezes nós ouvimos até mesmo pensamentos preconceituosos dentro de casas espíritas que dizem, olha, nessa atual encarnação, já que você veio homossexual, você precisa então sublimar tua sexualidade. Mas o que é sublimar a sexualidade? Se nós estamos ali, como nós relembramos, o homem no mundo, capítulo 17, item 10, nós estamos aqui sujeitos às leis também da matéria. A atração sexual, o desejo, a vontade de estar com alguém, de viver a vida com outro, isso é inerente ao ser humano e não a sua expressão. Por isso é muito importante relembrar que a doutrina espírita nos ensina como amar e não a quem amar. Para finalizar, tem algum ensinamento nas obras básicas que condene ou exclua, ou dê subsídio para quem exclua pessoas LGBTQIAPN+, do nosso convívio? De forma alguma, Léo. Não há nada na codificação espírita, não há nada nas obras complementares que vão incitar a preconceito, incitar a exclusão. Inclusive, eu trouxe aqui André Luiz, trouxe Emmanuel, trouxe Kardec, mas é importante também falar de Joana de Ângeles, através daquela série tão conhecida por todos nós, série psicológica. Sim. Ela, como a psicóloga do plano espiritual, que vem de uma forma muito próxima a nós, explicar todas essas questões que para muitos ainda são atormentadoras.
livro Sexo e Consciência. Não é a punição, não é a proibição, é a educação, é a oportunidade da pessoa ser ouvida, respeitada, ser de forma a abranger esse sentimento de pertencimento, que é o que todos nós desejamos para que um dia aconteça aqui nesse planeta. Eu trouxe aqui alguns trechos que eu quero ler da fonte, né? Para a gente complementar tudo isso que você está falando. Emmanuel, no livro Vida e Sexo. A homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Né? O Espiritismo não só condena, não condena, mas nos traz os instrumentos para que a gente tenha total compreensão do processo e não tenha motivo nenhum para qualquer tipo de preconceito. Tem uma outra passagem do Emmanuel que eu gosto muito de trazer sempre nessas aulas. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fiera imensa de reencarnações. Você falou isso aí. Ora em posição de feminilidade, ora em posições de masculinidade. Porque tem experiências que a gente aprende em cada um desses polos, né? O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos, né, pronunciado em quase todas as criaturas. Então, quando a gente junta as obras complementares, a gente tem mais instrumento ainda para justificar acolhimento, para justificar compreensão. Se você me permite, Léo, essa questão trazida no Sexo e Vida, através de Emmanuel, que nós até citamos, claro, o nosso tempo também não é possível falarmos sobre todas... A gente está trazendo aqui os principais, né, para a gente... Não, para ficar claro que não está saindo aqui da nossa... Não, com certeza. É bem fundamentado, porque, inclusive, essa questão me serviu de base para trazer ali no início. Porque o que Emmanuel nos fala? Hoje, numa análise absolutamente materialista, nós não temos explicações do porquê existir a homossexualidade ou as outras formas de expressar a sua sexualidade aqui na nossa existência material. Porque nós sabemos, cada letra daquela sigla, que cada vez, e que bom, vai aumentando, porque é inclusiva, cada uma delas demonstra uma expressão, uma identidade, uma forma de mostrar como se ama. E nessa forma materialista, Emmanuel nos fala, não é possível, pelo menos ali no início dos anos 70, quando foi trazida a obra, identificar algum gene, identificar algo no corpo físico que fale, olha, esse indivíduo é assim ou esse indivíduo é assado. Mas ele vai dizer, a explicação vem através da compreensão da reencarnação. E o porquê disso? E aí, mais uma vez, a gente volta a esse ponto que é muito importante. As reencarnações, a pluralidade das existências, nos permitem aprendizados. Uma única existência, nós sabemos que é impossível aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a olhar o próximo como uma existência um a gente não consegue nem aceitar um amiguinho que torce por time contrário às vezes. Você foi muito bonzinho agora falando de uma forma tão educada sobre esse respeito, porque a gente sabe que a questão do respeito hoje ela ultrapassa questões que são muito graves. E as múltiplas existências dão oportunidade àquele espírito criado por Deus, como nós sabemos, ainda na sua simplicidade, ainda na sua busca do conhecimento, vivenciar tantas formas e tantas oportunidades e nessa diversidade a qual todos nós estamos hoje convidados a participar, justamente porque diz respeito ao outro, diz respeito à forma como nós lidamos com o próximo e nós respeitarmos a sua expressão. E lembrando, Léo, que eu acho que é importante sempre frisar, o Espiritismo ele não condena a homossexualidade, não condena a bissexualidade, não condena as múltiplas expressões sexuais ou afetivas.
A preocupação da doutrina espírita é nos ensinar a sermos criaturas voltadas ao bem, voltadas ao respeito, voltadas ao entendimento, à compreensão, independente da forma como isso é manifestado, porque isso diz respeito a uma consciência. A doutrina espírita nos traz consciência. Por isso, capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, você ama, mas você precisa compreender o porquê ama. Ter esse entendimento através dessa conversa que nós temos aqui hoje, a oportunidade de levar esse entendimento, faz com que nós tenhamos um olhar diferente para aquele irmão que sofre, aquele irmão que tem vergonha de sair na rua, aquele irmão que tem dificuldade de se expressar porque é chamado de palavras pejorativas ou porque está acostumado a ouvir piadas que colocam a questão do homossexual numa forma de redução, de exclusão. Piadas muitas vezes normalizadas, né? Normalizadas. Fazem parte da cultura, as pessoas acham que não faz mal nenhum, etc. E as pessoas vão ouvindo tudo isso, vão se acostumando e de repente aquela pessoa vai se retraindo. E quantas vezes não encontra nem o apoio dentro da sua casa. Então, quando falamos espíritas, amai-vos e instruí-vos, esteja aberto ao conhecimento. O espiritismo é progressista, ele não é fechado. O espiritismo ele acompanha a sociedade, ele acompanha a nossa evolução e ele vai trazendo questões que pode ser que futuramente traga situações que hoje ainda nem conhecemos, mas isso diz respeito a um progresso, a uma evolução. E é muitas vezes nesse conservadorismo que muitas casas, através dos seus dirigentes ou através dos seus trabalhadores, têm se agarrado, porque acham que é respeito à tradição segurar em algumas questões, até mesmo dogmáticas, que a doutrina espírita não nos traz. E era a minha próxima pergunta, porque mesmo tendo tão claro, né, através das obras básicas, das obras complementares, a necessidade de compreensão, acolhimento, respeito, amor, por que ainda a gente encontra preconceito em ambientes espíritas? Mas acho que você explicou um pouco aí. Olha, nós estamos em sintonia, eu estou gostando de ver que eu estou antecipando algumas perguntas, isso demonstra que nós estamos assessorados pela equipe espiritual, nós estamos em intuição, e é muito delicado realmente falar sobre essa questão do porquê, mesmo com toda essa bagagem, essa instrução que nós temos, por que ainda algumas casas, alguns locais manifestam alguns pensamentos preconceituosos ou até mesmo equivocados em relação à doutrina. Léo, é importante reforçar que o Espiritismo nos traz clareza e nos traz entendimento. Mas cada um de nós é livre para interpretar a sua maneira. Nós somos chamados a essa nossa atuação, porque há muito a quem foi dado, muito é cobrado, porque Deus nos conhece, sabe exatamente como nós somos. E esse trabalhador, ou esse dirigente, ou essa pessoa que pertence a uma casa espírita, ele tem as suas interpretações, muitas vezes equivocadas, pode ser falta de estudo, pode ser falta mesmo da própria vivência, ou falta da sua formação como espírita, dependendo de onde ele teve a sua formação. Então a gente pode apontar várias situações, mas aqui nós também temos que apontar as soluções. Essa é a tua próxima pergunta? Eu estou indo para esse caminho, mas é importante a gente deixar claro que mesmo dentro do que das informações mais atuais sobre a compreensão do que é a sexualidade, né? E as informações que a doutrina traz, não há nada mais que justifique o preconceito, né? Até um tempo atrás antes falava em escolha. Já está claro que não há escolha, né? Nós simplesmente orientamos o nosso afeto, é uma tendência natural nossa, né? O desejo está ligado à lei de atração que está presente em todos os reinos da natureza, é algo
natural, ninguém escolhe. Até porque por que que alguém escolheria, né, direcionar o seu afeto para de uma forma que é vista com preconceito, que pode gerar dor, que pode ninguém faria isso por escolha. Nós somos o que somos como resultado das nossas necessidades de aprendizado, assim, como todos nós que estamos aqui. Isso tudo colocado. Como que as nossas casas espíritas podem se tornar mais acolhedoras nesse sentido? Que nós também temos que, eu não sei se é compreender, né? O quanto pode ser difícil para pessoas que trazem essa herança cultural, como eu falei lá no início, da intolerância, da dificuldade de compreender ah, ah, as diferentes orientações, como pode ser difícil às vezes para ela lidar com isso. Considerando tudo isso, como as casas espíritas podem se tornar mais acolhedoras, você entende? Eu queria antes também reforçar uma questão sobre o preconceito, porque o preconceito ele é uma expressão de orgulho, de intolerância. A pessoa estando aberta a novos conhecimentos, a aceitar o diferente em relação à forma como ela pensa, porque se a gente olhar de uma forma geral, não há o diferente. Há pessoas, há indivíduos, e cada um expressando a sua existência. Não há o diferente. O diferente é em relação a mim, ao que eu penso. Toda razão. E o preconceito é uma expressão desse orgulho, porque o outro torce para um time de futebol diferente do meu. Apoia outra ideologia política ou por sim, sim, Agora a gente totalmente. está caminhando para Não, esse lado que eu todo tinha pensado anteriormente, mas a gente falou do futebol porque é apenas para ilustrar. A gente sabe que essa expressão do orgulho, ela acontece em vários campos. E a pessoa que pensa diferente de mim é uma pessoa diferente. Ela não merece o meu respeito, ela não merece a minha tolerância, e aí vai enraizando todo o preconceito. Então, nos falta uma educação mais qualificada, e aí, Léo, eu até aproveito para falar não somente de uma educação espírita, mas uma educação de formação, uma educação de base, ensino sexual nas escolas, reforçando aquele ser que um dia será pertencente a uma sociedade, ter o seu respeito, ter o seu valor. E quantas vezes as nossas crianças elas são impedidas ou caladas justamente por serem consideradas diferentes. sim. É uma necessidade a questão da educação sexual. É uma pena que é um tema muito raptado, né, pelas discussões políticas. Mas, na verdade, é ensinar as pessoas a se reconhecerem, se amarem, né? Ninguém vai ensinar na Exato. escola a prática sexual. Já aconteceu, por exemplo, de casos em que aulas de educação sexual a criança se manifestar e reconhecer que estava sendo abusada, por exemplo, né? Então, a necessidade, a importância disso, para a gente olhe para isso de uma forma madura, né? Que é uma pena que é um tema que vai sendo raptado muitas vezes pelas discussões políticas, a gente deixa de lado as necessidades individuais, as dores individuais, né? O que está ocorrendo e que poderia ser mudado. É por isso, Léo, que o conhecimento ele nos liberta, porque nós temos a oportunidade de entender exatamente o que acontece. Você bem falou, ensino sexual nas escolas não é o ensino da prática, é o ensino do conhecimento do seu próprio corpo e de como ele se manifesta nessa sociedade. E isso, para a nossa sociedade, é um ganho. E é claro, trazendo para a casa espírita, que tem como objetivo, claro, a formação do espírito imortal, aprendizados que vão ser levados para outras existências. Então, que tenhamos a oportunidade, desde já, de ter esse contato com os ensinos de Jesus. Nós sabemos, Jesus, com toda a reverência do mundo, como já foi falado, é o nosso mestre. Ele resumiu as leis e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Note, Jesus não fala quem é o próximo, não põe uma vírgula dizendo estes são os grupos pertencentes ao próximo. Não, o próximo, apenas o próximo.
O que responde a pergunta que eu faria logo depois, que seria uma casa espírita que exclui pessoas, né, por conta de questões de diversidade, está seguindo o evangelho? Você acabou de responder com esse mandamento de Jesus. Jesus nos ama amar o próximo, né? E aí como lidar com essa homofobia que muitas vezes é velada, não é aberta, né, nos ambientes sociais de uma maneira geral, e a casa espírita acaba sendo um reflexo da nossa sociedade. Existe na sociedade como um todo, também na casa espírita, essa homofobia velada, consequentemente dentro do movimento espírita. Como lidar com isso? É educação, é conscientização, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Ter o apoio de uma casa do tamanho da federação, discutindo esses temas. Qual a sua opinião sobre isso? Sabe, Léo, é muito importante essa questão da homofobia velada, porque muitas vezes se diz, aqui nós não temos preconceito. Eu não sou preconceituoso, eu tenho amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, Como as pessoas dizem, tem até amigos que são. tenho até amigos que são, gosto deles igual, abraço da mesma forma, mas vamos olhar essa questão da forma como nós pensamos muitas vezes. Porque foi até dito anteriormente, às vezes é uma piadinha que nós fazemos, dita inocente, mas que carrega assim a sua homofobia. E é por isso que é necessário, Léo, a coragem. É uma coragem para trazer à luz esses assuntos da doutrina espírita e que dizem respeito a essa diversidade. Como nós até iniciamos a nossa conversa falando, somos chamados a habitar um mundo diverso. E essa coragem são através de ações, como nós estamos fazendo aqui realmente. Uma conversa que tem como objetivo não fechar o assunto, mas fomentar oportunidades para que as pessoas já comecem a pensar sobre o assunto, olhar com mais empatia ao próximo. E a Casa Espírita tem como obrigação levar esse esclarecimento à população, seja através das suas aulas, como nós sabemos, as suas palestras públicas. Por que não montar grupos de estudo que falem sobre a diversidade sexual no nosso mundo? Porque vai ser um assunto cada vez mais recorrente. As pessoas hoje elas se sentem mais encorajadas a se expressar. Muitos ainda não, mas muitos sim. E nós precisamos conversar, nós precisamos acolher, nós precisamos ter o nosso corpo de trabalhadores da Casa Espírita consciente sobre a temática, para que respeite aquele aluno que chega até nós, que respeite aquele assistido, que respeite quem entra na Casa Espírita procurando uma resposta que muitas vezes não vai encontrar em outro lugar. Respeito, entendimento, instrução e tudo isso traduzido na forma de amar, de respeitar e de tratar bem o próximo. Transformar a casa espírita realmente num hospital de almas, né? Aberto. Como o Dr. Para Bezerra todos, falava, exatamente. o Espiritismo é o hospital das almas, a Casa Espírita é o hospital das almas. Eu sou muito grato de estar numa casa como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que abre muitas essas discussões, né? Em cursos de férias e mesmo na formação de educadores, porque a gente vê como é necessário isso no dia a dia, lá dando a aula, né? Nos cursos regulares. Uma vez eu entrei numa sala que tinha uma câmera online, né? Uma câmera ali, duas mulheres sentadas. E o tema da aula era casamento, compromisso afetivo. E aí falamos sobre a visão espírita, de como já faz as próprias leis, né? Já consideram os casamentos homoafetivos como casamento, etc., como família, etc. E aí no final da aula, aquela dupla de mulheres ali se sentiu à vontade para dizer para toda a sala que na verdade elas não eram irmãs, como elas vinham dizendo durante todos aqueles meses, que elas eram um casal. Um casal. Que elas evitavam falar isso porque em outras casas isso não foi bem recebido. E aí eu sei que é uma realidade nossa aqui, mas como você disse, a gente precisa provocar isso, né? Essa discussão, a gente precisa provocar a busca pelo entendimento desses temas para acolher melhor.
porque tudo se resume a isso, né? Não queremos que as pessoas aceitem o que não querem aceitar. Nós temos que pensar como acolher melhor, como aliviadores. Isso hoje é uma dor, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de se aceitar porque a família não lida bem, o círculo social não lida bem. Isso gera tantas consequências, né? De pessoas que vão morar nas ruas, pessoas que vão aceitar subempregos porque têm dificuldade de lidar com a sua sexualidade aliada à sua vida social. E olha como é importante a gente se colocar nesse sentido. E uma questão também, Léo, muito importante é justamente as casas espíritas ouvirem e dar voz às pessoas LGBT, porque são elas que trazem consigo o entendimento, que trazem consigo os preconceitos já vividos, trazem consigo as experiências, e elas, tendo a sua voz, tendo o seu respeito, elas devem ser ouvidas justamente para ampliar essa conscientização na casa. Esse é um movimento que a gente vê no mundo corporativo, né? De se estimular a diversidade, porque as empresas entendem que o seu público é diverso e que se eles não reproduzirem aquela diversidade internamente, eles não vão entender o seu público. Então as empresas, não por caridade, né? Porque todo mundo, vivemos num mundo em que as empresas visam lucro, né? Isso não é uma crítica, é só uma realidade. Muitas empresas se organizam para fomentar a diversidade cada vez mais, para reproduzir a diversidade que está lá fora, dentro da empresa, para que se possa compreender o consumidor, né? É uma necessidade e que as casas espíritas deveriam estar inseridas nessa realidade. Sim. Como Jesus inspira a gente a viver essa fraternidade sem julgamentos, Rodrigo? Jesus é o grande mestre. Ele veio aqui encarnado nesta terra, numa época ainda com mais dificuldades no conhecimento, ainda com pessoas mais endurecidas, falar sobre um movimento interior, a mudança interna, sobre amar ao próximo. E esse próximo, Jesus bem também esclarece, não é somente aquele que consideramos amigo, mas Jesus chama a todos nós a amar o inimigo. E o que é o inimigo? É o que pensa diferente, é o que age da forma como não queremos. Jesus ele não reduz a amar apenas aqueles que são semelhantes a nós. Pelo contrário, Jesus ele nos fala para encerrarmos o ciclo de ódio. Se lhe bate numa face, ofereça a outra. Claro que num simbolismo justamente para mostrar, eu aqui estou interrompendo. Eu não quero seguir esse ciclo de violência, porque infelizmente nós vivemos num país, vivemos também num mundo que a violência contra pessoas LGBT são muito grandes, justamente pelo fato delas serem o que são. E como você até citou anteriormente, não é uma escolha, não é opção sexual. A pessoa ela não acorda e decide ser o que ela é. Nasce com ela, assim como nós já explicamos ou tentamos esclarecer através da reencarnação. Jesus não perguntou sobre as condutas anteriores daquela pessoa que ele ajudava, que curava. Ele só dizia, a partir do momento em que você teve contato com este amor, vá e não peques mais. E é isso que a doutrina espírita nos fala, Léo, neste exemplo de Jesus. É olhar para o próximo como alguém que mereça o nosso respeito, independente daquela trajetória que aquele espírito que diz respeito à sua própria individualidade traçou. Mas é o convite para que a partir do momento em que nós temos a oportunidade de termos contato com o Evangelho, que nós nos transformemos no sentido de sermos quem somos, expressarmos a nossa sexualidade, a nossa afetividade, entendendo que não há nada de errado com isso, não há nada pecaminoso ou nada que Deus condene, justamente ao contrário, para que saibamos amar. Aí sim é aquele convite que é feito a todos nós, amar com respeito, amar com consciência, amar com o bem, nesse momento
íntimo entre duas pessoas, nesse casal que se forma, nessa forma, então, de expressar a sua felicidade. E Jesus nos ensina, através dos atos do cotidiano, exatamente as diferenças que existem entre cada um de nós, e é por isso que muitas vezes as suas palavras são entendidas como uma forma tão até simples de serem trazidas, mas é porque ela diz respeito à forma como nós vemos. E é esse o convite, mudar o nosso olhar. Como a gente pode construir aquela pessoa que está assistindo a gente, que tem, identifica essa diversidade no seu núcleo familiar? A sociedade traz essa pressão para lidar de uma forma excludente. E essa pessoa tá querendo aqui construir força, tá ouvindo a nossa conversa, tá querendo construir força, coragem para acolher, para sustentar, para amar aquele ente querido, desafiando a sociedade que muitas vezes pede um outro comportamento, que ainda é preconceituosa. Como construir essa força, essa coragem para viver esse amor em família, quando essa pessoa que está nos vendo encontra a diversidade perto dela e às vezes não sabe como agir, porque culturalmente nem todos nós somos ensinados a isso. Como ajudar essa pessoa a construir essa força e essa coragem? Essa questão, Léo, é interessante de nós analisarmos, porque hoje nós tivemos a oportunidade de falar de uma sociedade como um todo. Nós falamos de um ambiente corporativo através de alguns exemplos, trouxemos também para a casa espírita. Só que o objetivo nosso maior é levar para o seio familiar. Imaginem a criatura, aquele jovem, aquela jovem, a criança, que nasce numa família onde houve preconceito, onde houve comentários que rebaixam a existência dela própria. E tem até um termo na psicologia que eu gostaria de trazer, serve até para que as pessoas possam compreender um pouco mais. A egodistonia. Porque isso gerou até uma confusão anteriormente quando surgem ou são ventiladas as ideias de que pode haver uma cura gay. A egodistonia é quando a pessoa ela não se aceita como ela é. E isso sim pode ser tratado, pode ser orientado através da psicologia, para que a pessoa se aceite como ela é. Se ela é homossexual, Entendi. se ela é bissexual ou se ela demonstra de outras formas e ela não se aceita, a egodistonia pode ser tratada através de uma orientação Não profissional. no sentido de curar essa... Entendi, havia essa confusão. É importante a gente falar sobre isso, porque não é a homossexualidade que vai ser curada, mas a forma como ela se enxerga e se ela se aceita. Então, nesse seio familiar, a pessoa ela tende, muitas vezes nesse ambiente de repressão, a não ser exatamente o que ela queria ser. Então, ela adota condutas diferentes. Ela cria aquela impressão de que ela não pode errar de forma alguma, porque ela precisa sempre dar o seu máximo, ela precisa sempre ter as boas notas, ela precisa sempre agradar o pai, agradar a mãe, justamente para que supra essa, entre aspas, questão que a pessoa não se aceita. Então ela procura reparar, mais uma vez, entre aspas, essa orientação dela. E é aí que a família tem que estar muito atenta, para que olhe com amor o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, ou até mesmo seu pai, sua mãe, porque a gente sabe também de situações que vão envolvendo cada um dos nossos parentes. Estamos falando de diversidade, não vai atender somente a um grupo. Sim, sim. E esse olhar cuidadoso, carinhoso, permitindo a pessoa se expressar, porque senão quantas crianças podem crescer com traumas, crescer incompreendida nesse mundo, achando que ela nunca vai ter um valor. E aí, a essa família que está nos ouvindo agora, Léo, se tem a condição de conversar, quantas coisas podem ser evitadas com uma simples conversa. E eu digo simples porque não é fácil conversar. Nós aqui, que temos certa experiência, damos aula, fazemos palestra, já nos colocamos numa posição muitas vezes desconfortável em abrir o nosso coração, em falar
um para o outro sobre as questões que nos afligem, imagine naquela pessoa que nós temos medo de magoar, nós temos medo de fazer com que a pessoa não nos aceite ou não nos respeite. Então aquela pessoa ela vai se fechando muito. E é isso que a gente precisa colocar nos corações de uma forma muito amorosa, não é impondo, mas dizer: respeitem o seu filho, a sua filha, respeitem toda essa expressão. Eu até ouvi recentemente, lá nas redes sociais, a gente vai passando aqueles vídeos e nós vamos vendo, muito rápido, mas a pessoa ela faz uma pergunta do tipo: meu filho é homossexual, eu coloquei ele para a rua, porque Deus não permite. Aham. E aí a pessoa religiosa, ouvindo aquele comentário, respondeu: mas e a mãe colocar um filho para fora? Deus permitiria? Então fica essa reflexão para nós. Deus não vai se importar com essa transitoriedade da nossa encarnação, da forma como nós nos manifestamos, porque estamos todos em aprendizado. O que Deus deseja para todos nós é que atinjamos aquele objetivo de aprendermos a valorizar o que somos, a expressar nossa individualidade, amar a cada um e aproveitarmos essa existência material que não é a passeio para trabalharmos tudo isso conosco em relação ao nosso próximo. E o que que a gente pode dizer para aquela pessoa que está assistindo a gente agora e que vive essa dor de não ser aceita, não conseguir se aceitar, ou de não ser aceita pela sua família, de não ser aceita pelo seu círculo social, no que ela é em essência? O que a gente pode dizer para essa pessoa nesse momento, Rodrigo? Eu queria dizer que essa pessoa ela precisa ter a oportunidade de se sentir amada. Se infelizmente nessa atual encarnação ela não encontra o amor na família material, mas que ela saiba que a sua família também há ressonâncias no plano espiritual de outras existências. Essa pessoa tem alguém que vela por ela tem os seus antepassados, ela tem a própria equipe espiritual que a assessora, e ela precisa, é o que eu desejo, se sentir amada. Porque quando alguém se sente amado, e essa pessoa também tem a oportunidade de amar, ela se sente completa. E eu desejo isso, que essa pessoa ela também busque conhecimento e também, de forma alguma, crie obstáculos ou barreiras entre as pessoas que ainda não a aceitam da forma como ela é. Ela tem essa oportunidade de se expressar. Nós vivemos numa sociedade que permite, na maioria das vezes, a nossa expressão. Nós temos ferramentas, nós temos oportunidades e nós temos também a nossa fé, que vai nos guiando por esses caminhos. E eu desejo isso, Léo, que a pessoa ela se sinta amada, se sinta acolhida, mesmo que ainda muitas vezes esteja distante dessa proximidade toda nossa, mas saber que ela pode e deve se sentir amada, a começar por ela própria, já tirando qualquer pensamento de que ela está se manifestando de uma forma errada, uma forma pecaminosa, uma forma que não tem amparo de Deus ou de Jesus. Pelo contrário, que ela se reconheça como espírito imortal e que hoje ela vivencia essa expressão, essa identidade, essa orientação, e que ela vai ter muito aprendizado com isso tudo e também vai criar muita empatia ao se relacionar com outras pessoas, e de repente ela também pode ser o agente transformador na orientação para outras pessoas que virão em busca de aconselhamento, de orientação. É aquela corrente, Léo, é um segurando a mão do outro, e é assim que nós entendemos a caridade. Rodrigo, levantaram a plaquinha ali, eu falei, tem certeza? Mas Porque já... a conversa boa é isso, ela passa rápido, mas acho que a gente tocou nos pontos essenciais. Eu queria agradecer muito a sua presença, sua disponibilidade de estar aqui com a gente e deixar um espaço. Se você acha que faltou dizer alguma coisa, fique à vontade para falar agora. Sempre há um espaço, Léo, para falarmos mais sobre esse assunto que, como foi dito lá na abertura, é delicado, é um assunto sensível,
mas eu entendo que tudo que nós trouxemos aqui hoje já vai servir para um clareamento de mentes, uma abertura de corações e também para que cada pessoa, independente do papel ao qual ela pertença hoje, porque nós falamos que a pessoa ela pode ser um dirigente de um centro espírita, um colaborador, mas ela também é pai, também é mãe, também é irmão. Então, esses papéis que eu digo é no sentido de atuações que nós fazemos nessa sociedade. E em todos os momentos, em todas as oportunidades, essa pessoa ela vai ter oportunidade de revisitar as suas ideias, os seus pensamentos. E mesmo que no passado tenha tido algum ato equivocado ou tenha tratado mal alguma pessoa, é sempre oportunidade também de recomeçar. Porque isso também diz respeito a um autoconhecimento, uma autoanálise. Nenhum de nós exige a perfeição. Jesus não exigiu perfeição de cada um de nós. Jesus ele pede para que nós tenhamos esforço no bem. E essa mensagem de hoje é: nós não pretendemos de forma alguma que as pessoas a partir de agora já mudem, mas que elas comecem a se perceber e a partir de hoje elas comecem a ter outros olhares e que possam ir em busca de conhecimento, em busca desse conhecimento que vai orientar e acolher. Durante essa palestra eu me emocionei algumas vezes, porque realmente a gente sabe que muitos estão nos assistindo e estão passando por essas situações, estão isolados, estão com dificuldade, foram agredidos, apanharam ou foram realmente tratados como uma maneira que nós não desejaríamos ser tratados. Então, que essa pessoa que nos ouve agora ou nos assiste agora, ela tenha a sua fé, a sua confiança e que ela saiba que o mundo nosso, ele passa por transformações. E a transformação do mundo é uma transformação que se inicia primeiramente no individual e que a soma dessas transformações vai mudar o nosso mundo para esse mundo tão sonhado da regeneração. Então que essa pessoa não desista, que essa pessoa não se afunde em suas dores, pelo contrário, que use as suas dores para exemplificar e para seguir adiante. Eu agradeço demais, Léo, por essa conversa. Eu agradeço demais à Federação Espírita do Estado de São Paulo por abrir esse canal e essa oportunidade para todos nós. A gente que agradece, Rodrigo. Muito, muito obrigado. E você que está nos vendo, depois dessa nossa conversa aqui sobre a homossexualidade, nós temos aí um compromisso, né? Fomos convidados todos a agir cada vez mais como cristãos e espíritas, acolhendo, respeitando, amando, sem rótulos, sem julgamento. Espiritualidade não exclui, o espiritismo não condena. O amor é o caminho. Esse é o resumo da nossa conversa. E eu já agradeço, como de costume, a sua companhia. Os nossos outros episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube. Assista, compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar dessa nossa conversa. E a gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado. Que Jesus esteja ao seu lado e de todos aqueles que você ama. Tchau.